Olá, galera! Essa é a questão 76 do ano de 2024 da Unesp. Vamos dar uma olhada no enunciado? Uma pessoa estava parada com seu veículo em um semáforo, quando a luz verde do semáforo se acendeu. O veículo partiu e o movimento realizado até o seu destino pode ser dividido em 4 trechos. Então, primeiro trecho: veículo em movimento acelerado. Segundo trecho: veículo em movimento uniforme. Terceiro trecho: percebendo que havia passado do endereço para um dia, a pessoa freou o veículo até parar e inverteu o sentido de seu movimento com a mesma aceleração escalar com que havia freado. E aí, no quarto trecho, nova frenagem, chegando ao seu destino onde parou o seu veículo. Os três gráficos 1, 2 e 3 mostram como variaram, em função do tempo, três grandezas escalares associadas ao movimento desse veículo, sem identificá-las, nos quatro trechos descritos. Sabendo que, enquanto se movia nesse trajeto, o veículo só esteve em movimento uniforme ou em movimento uniformemente variado, os gráficos 1, 2 e 3 representam, respectivamente, as grandezas. Então aqui o que ele quer é basicamente que a gente identifique em cada um desses gráficos o que o eixo y ele está representando. E aí, no eixo x a gente vai ter sempre o tempo. Nesse eixo y a gente pode ter três grandezas possíveis. A gente pode ter a aceleração, velocidade ou posição, que a gente também chama de espaço, certo? Esses são os gráficos mais comuns quando a gente fala de cinemática. Para a gente identificar isso, tem uma maneira simples, que é basicamente o que ele fala para a gente do tipo de movimento. Como ele restringe o movimento e fala que só pode ter movimento uniforme ou uniformemente variado, dá para a gente prever o tipo de gráfico que a gente tem para cada uma dessas grandezas. Então, por exemplo, quando a gente fala da aceleração, já que a gente só pode ter aqui movimento uniforme ou movimento uniformemente variado, eu sei que a aceleração em um movimento uniforme ela é nula. Lembrem-se que quando a gente fala de aceleração escalar, a gente está medindo basicamente o quanto a velocidade escalar varia em um determinado tempo. Então, nesse caso, como não teve variação no valor da velocidade, essa aceleração ela vai ser nula. Então, basicamente, que tipo de gráfico a gente tem aqui? É uma horizontal em zero. Então lembra que quando a gente tem uma reta horizontal num gráfico, a gente está falando que o valor não está mudando. Nesse caso, o valor é especificamente de zero. Então a gente quer basicamente um gráfico que esteja no eixo x. No movimento uniformemente variado, a principal característica é de que a aceleração é constante e diferente de zero. O que quer dizer que, novamente, a gente está procurando uma reta horizontal. Como ele diz para a gente que o movimento ou é uniforme ou uniformemente variado, então a gente quer um gráfico que tenha só retas horizontais. Então, o único gráfico que satisfaz essa condição é o primeiro. Então a gente pode falar que a aceleração vai estar nesse eixo y do gráfico 1. Beleza. Como que a gente pode determinar a velocidade? Descobrir qual gráfico representa a velocidade. Novamente olharemos o tipo de movimento, sendo uniforme ou uniformemente variado, e aí teremos, no movimento uniforme, qual que é a característica da velocidade? A velocidade é sempre constante. O próprio nome já diz, pessoal. Sempre que a gente se refere a movimento, a gente está falando da velocidade. Então, movimento uniforme é velocidade uniforme, então uma velocidade constante. E como a gente já viu, nesse caso, o gráfico vai ser novamente uma reta horizontal. No movimento uniformemente variado, o nome diz que a velocidade varia uniformemente. Qualquer gráfico em que a gente tem uma variação uniforme, a gente fala que ele varia linearmente. Então, varia linearmente. Então, a gente está dizendo nesse caso que a velocidade varia linearmente. Então, a gente pode ter uma reta crescente ou uma reta decrescente. Então, sempre que falarmos de algo que varia linearmente, em função do tempo, nesse caso, então a gente está dizendo de uma reta crescente ou decrescente.
Então a gente pode ter dois gráficos possíveis para cada trecho aqui. Ou horizontal, ou uma reta crescente ou decrescente. A gente não pode ter curvas. Isso quer dizer que a velocidade vai estar sendo representada pelo gráfico 3. Agora, o único que sobrou para a gente aqui, que é o gráfico 2, vai representar a posição ou o espaço. Mas, só para não ficar sem explicação, vamos pensar o seguinte. No caso do espaço, quando a gente tem um movimento uniforme, o espaço varia linearmente. Que é basicamente falar, olha, se eu tenho uma velocidade constante de 2 metros por segundo, então, em 1 segundo vai percorrer 2 metros, em 2 segundos 4 metros, 3 segundos 6 metros e assim por diante. Então ela está variando linearmente de acordo com o tempo. O que quer dizer que a gente vai ter novamente uma reta crescente ou decrescente. E aí quando a gente falar aqui do movimento uniformemente variado, aí já é um pouco diferente. Nesse caso, a gente sabe que o gráfico que ela vai gerar vai ser uma parábola. E aí lembra que essa parábola ela pode ter concavidade para cima ou para baixo, dependendo se a aceleração é positiva ou negativa. Beleza, então com isso a gente já determinou qual que é a alternativa, então teremos aqui na ordem a aceleração, posição e velocidade. Então a aceleração, posição e velocidade a gente tem aqui a alternativa D. Tá, mas caso vocês tenham ficado na dúvida de como que esse movimento ocorra, eu vou mostrar para vocês aqui uma animação justamente para a gente entender bem essa questão dos gráficos. E não ficar só esse negócio de marcar a alternativa, né? Vamos lá. Se a gente tem aqui, ó, inicialmente, a gente vai ter um movimento acelerado. Como todos os gráficos começam com valor positivo, então vou supor que a trajetória ela vai ter uma orientação positiva para a direita e que ele começa com um movimento progressivo, ou seja, que ele começa também com uma velocidade positiva. Dizer que ele tem uma velocidade positiva é dizer que ele tem o mesmo sentido da orientação que foi adotada. Lembrando que não existe orientação certa ou errada se não foi passado no exercício, então você poderia adotar a orientação que você quiser. O mais usual, normalmente a gente costuma usar para a direita, é o que a gente normalmente usa mais no dia a dia, né? Então teremos aqui, ó, velocidade positiva. Se o movimento é acelerado, quer dizer que velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Então a aceleração, ó, também está para a direita e também vai ser positiva, já que ela está no mesmo sentido da orientação. Então, ó, montando o gráfico para esse movimento, ó, reparem que a gente vai ter o seguinte. Ó. Então, ó, o módulo da velocidade aumenta, já que é o movimento acelerado. O que eu costumo falar é, pensa sempre no velocímetro. Se a seta do velocímetro, o ponteiro do velocímetro, está subindo, isso quer dizer que a gente vai ter um movimento acelerado. Se ele estiver descendo, quer dizer que o movimento é retardado ou desacelerado. Reparem aqui, ó, que o espaço ele vai aumentando cada vez mais. Por que a gente tem essa curva? Porque a velocidade vai ficando maior. E aí, quando aumenta a velocidade, o espaço percorrido no mesmo tempo também aumenta. Por isso que a gente tem uma curva. E aí, como a gente tinha falado, no movimento uniformemente variado, a gente vai ter uma aceleração constante. Nesse caso, positiva, já que é o movimento acelerado, e aí ela vai ter o mesmo sinal da velocidade. Beleza. Para o segundo trecho, ele me fala de um veículo em movimento uniforme. Então, ele vai manter a mesma velocidade que ele tinha inicialmente e vai manter essa velocidade. Então, se a gente colocar o gráfico disso daqui, lembra que se mantém a velocidade, não tem mudança no valor de velocidade, então a aceleração escalar vai ser igual a zero. Então, ó, o ponteiro não mexe, né? A gente vai ter essa velocidade com o mesmo valor. Então, a gente tem aqui uma reta horizontal. Enquanto ó, o espaço varia linearmente, já que nesse caso a gente tem um movimento uniforme. E a aceleração ó, ela é igual a zero. E aí no terceiro trecho, ele fala que a pessoa freou o veículo até parar e inverteu o sentido do seu movimento. Então cuidado que esse terceiro trecho a gente vai dividir em duas partes, tá? Um, até ele parar, e outro, depois que ele começa a voltar. Então o primeiro trecho é: a pessoa freou o veículo até parar e inverteu o sentido do seu movimento. Então, se ela freou, ela vai desacelerar. Desacelerar quer dizer que a aceleração está contrária à velocidade. Então, se a velocidade é positiva para a direita, a aceleração ela vai ser negativa, então ela fica para a esquerda. Se ele desacelera, o módulo da velocidade diminui. Quer dizer que aqui ó, no velocímetro,
essa velocidade vai ter que diminuir. E isso acontece até que momento? Até o momento em que ele para. Então, ó, no gráfico, o que acontece aqui? Ele continua indo para frente, então ele continua no movimento progressivo, já que a velocidade é positiva, mas essa velocidade vai diminuindo até chegar num valor de zero. Então, ó, reparem, ó, velocidade zero. Ponto de inversão de um movimento, em um gráfico de espaço pelo tempo, a gente pode identificar a partir do vértice da parábola. E aí o movimento que era progressivo vai passar a ser retrógrado. E aí, ó, a aceleração negativa, já que o movimento é desacelerado, então velocidade e aceleração têm sinais opostos. E aí, continuando, a segunda parte desse terceiro trecho, a gente vai ter com a mesma aceleração escalar, então a pessoa freia o veículo até parar, inverteu o sentido do movimento, e com a mesma aceleração escalar com que havia freado, ela continua esse movimento. Então, nesse caso, se ela inverte o sentido do movimento, se ela está vindo para a direita, ela vai passar aí para a esquerda. Então, ela vai passar a ter o movimento retrógrado. Então, ó, movimento retrógrado, velocidade para a esquerda, contrária à nossa orientação. Ele diz que ele mantém a mesma aceleração escalar. Ó. Quer dizer que nessa segunda parte da parábola a gente vai ter o movimento acelerado. Tomem cuidado, a aceleração negativa nem sempre é indicativo de movimento desacelerado. Movimento acelerado e desacelerado, ou acelerado e retardado, a gente sempre tem que comparar velocidade e aceleração. Como os dois têm o mesmo sinal e o mesmo sentido, então o movimento vai ser acelerado. Então é como se você estivesse dando ré com um movimento acelerado. Então você está pisando no acelerador e indo para trás. Então, ó, reparem, o ponteiro subiu. Então, esse segundo trecho depois do vértice, o movimento passou a ser acelerado. E aí, um macete que eu normalmente passo para os meus alunos é de que a parte esquerda de uma parábola no gráfico de espaço pelo tempo é sempre o movimento retardado, e a parte direita da parábola, que é depois do vértice, o movimento é acelerado. E aí, ele sempre inverte o sentido do movimento. Quer dizer que se na primeira parte da parábola o movimento era retrógrado, na segunda ele vai passar a ser progressivo, ou, o que é o caso aqui do exercício, se na primeira parte da parábola ele é progressivo, depois do vértice passa a ser retrógrado. E aí, o último trecho em que ele fala que ocorre nova frenagem, chegando ao seu destino. Só que agora, para onde ele estava indo? Ele estava indo para a esquerda. Isso quer dizer que o movimento é retrógrado. Como ele vai frear, quer dizer que o movimento vai ser desacelerado, retardado. Então, velocidade e aceleração vão ter sentidos opostos. Quer dizer que a nossa aceleração, ó, ela fica para a direita. É estranho a gente pensar nisso, mas aqui a aceleração é positiva e o movimento é retardado, é desacelerado. Porque velocidade e aceleração têm sentidos opostos. E aí o que vai acontecer aqui? O ponteiro ele vai diminuindo até chegar no zero, até o momento em que ele para. Tudo bem? Galera, qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo.